Olá, e aqui é o Will, e hoje nós estamos aqui para falarmos sobre A Lenda de Grendel, lançado em 2005 e dirigido pelo diretor Sturla Gunnarsson. É um nome difícil de pronunciar, mas é isso aí. Bom, mas antes disso eu peço para vocês dar um like, se inscrever, apertar no botão do sininho ali para ter mais notificações. E prepare-se para a jornada nórdica bem diferenciada, que também, assim como o anterior, também foi bem diferenciado. Muito bem. Então, lançado em 2005, né? Esse filme na gringa é Beowulf Grendel, aqui é a Lenda de Grendel. E ele tem como protagonista o Gerard Butler, né, fazendo o Beowulf. Os outros personagens importantes aqui são... Eu vou ter que ler os nomes, porque eu tenho problemas com nomes, tá? Invigar Engert Sigurdsson, é difícil esse nome, fazendo o Grendel. O Stellan Skarsgård, fazendo o Rotger. É um ator que você vê aí com bastante frequência, vai estar o rosto dele aí, então você já deve ter visto ele muitas vezes. E a maravilhosa Sarah Polley fazendo a Selma. Eu já vou falar sobre cada personagem, mas é só pra não ter que ficar voltando nos atores de novo. Tá? Então a gente já vai encerrar essa parte por aqui. Muito bem, né? O filme é inspirado também no poema épico, né? No poema medieval da Lenda de Beowulf. Assim como a versão de 99, né? Com a diferença de que não é um steampunk maluco, aqui realmente é uma coisa medieval, né? Primeira coisa aqui que vai começar a ser avaliada aqui, né? Aqui a gente tem uma abordagem mais realista a tudo que acontece, assim, mais realista entre aspas, já vou comentar mais sobre isso, né? O Rotgar, no começo do filme, está caçando um troll. Esses trolls, que na verdade fazem parte aí do clã, digamos assim, do Grendel, aparentemente são algum tipo de hominídeo. A ideia do filme que eu tô querendo dizer, tá? A ideia do filme é que sejam isso. A ideia do filme é que seja um tipo de hominídeo maior, assim, mais forte. Essa é a ideia do filme. E ele tá caçando esse ser, né? Ele tá caçando o pai do Grendel. Mas ele acaba não matando o Grendel, acaba ficando com dó de matar o Grendel criança. Anos depois o Grendel vem para se vingar e começa a atacar ali o vilarejo e matar todo mundo, exceto o Rotgar. Nunca, nas outras interpretações isso faz algum sentido, né? Em 99 e o do que viria depois em 2007, o Grendel ele é filho do Rotgar, então tem algum motivo mínimo pro Grendel não atacar o Rotgar, mas aqui não. Aqui não tem motivo nenhum para ele não matar o Rotgar, inclusive isso se prova depois no roteiro, mas eu vou comentar mais disso mais para frente. Então essa é a sinopse basicamente. Como eu comentei, né, o próprio Grendel ele não é um monstro, efetivamente aqui. Ele é um tipo de hominídeo que está aqui naquela região. Eles tentam caracterizar ele mais ou menos como se ele fosse um Neandertal, né, só que maior, só que mais gigantão. Então é mais fácil, digamos assim, para os heróis eliminarem ele caso surja a oportunidade, né? Afinal de contas, ele só é um cara mais forte. Agora, né? Essa é a abordagem mais realista do Grendel em si e também da região como um todo, né? A gente vê ali que as vestimentas são razoavelmente fidedignas, né? Claro, nunca é perfeito nesse tipo de coisa, todo mundo que é super historiador e tal vai sempre reclamar de alguma coisa ou outra, mas são razoavelmente fidedignas, dentro do que são as limitações desse tipo de produção, isso inclui a maioria das produções, né, do gênero. Agora, uma coisa que não é, e é curiosa que isso se estende para todos os filmes relacionados ao Grendel, né? Todos os 3 filmes que eu vi. Tem mais um que eu não vou poder ver, eu vou comentar isso no próximo vídeo. Mas o fato é que se estende nos 3 é que esse castelo do Rotgar sempre fica num lugar completamente nada a ver. Sempre tá num penhasco, num lugar que não tem rio, que não tem nenhum lugar para viver. E é mó estranho, não tem nada sendo cultivado em volta. E eles vivem ali, sei lá como, vivem no meio das pedras. Mas tudo bem, né? Isso faz parte aí do visual épico, que a gente vai comentar mais falando agora da direção. Se eu não me engano, o filme foi gravado em 38mm, eu não tenho certeza absoluta, mas cria uma estética aconchegante, digamos assim, é difícil de descrever se é exatamente essa sensação que era para passar, mas uma estética familiar, né? E é tudo bem real, assim, não tem nada que seja efeito 3D maluco,
nada que seja super exagerado. Inclusive, como é um filme mais realista, eles tinham que dar uma justificada de como que você não mata o Grandel mais rápido, né? Então, para estender esse período e só ter o Grandel como foco, né, não passar dele, né, na aventura, né, dentro do poema, então eles fazem com que o Grandel não ataque o grupo do Beowulf, porque o grupo do Beowulf é feito é composto, né, de pessoas que não são ali da Dinamarca, são pessoas que vêm de outro lugar. Eles falam Gits, eu não sei qual que seria o país, no caso, em português, mas é isso que eles falam ali. Então eles não são da Dinamarca e eles não são culpados pelo que aconteceu com o pai dele, então ele não mata eles. Inclusive, é curioso, né, porque a Selma, né, que é a personagem mais interessante do filme, disparado, ela é uma bruxa, ao mesmo tempo ela é uma pessoa mística e misteriosa, muito aberta a coisas novas e possibilidades, é bem interessante, né, no sentido de que ela vê tudo de uma perspectiva muito diferente daquela perspectiva rígida que tem ali em torno dela. Ela acaba sendo uma ponte entre o próprio Beowulf e o gigante, né, o troll, o Grandel. E é interessante porque o Grandel, com todo mundo que não é um alvo dele, todo mundo que não fez mal pra ele, né? Ele é um cara bem brincalhão, né? Tipo assim, ele brinca, ele zoa e tal. É claro, ele pra ser considerado um monstro assim mais selvagem, um ser mais selvagem, mas ainda assim ele é um brincalhão. Isso é curioso, né? Você é uma representação muito diferente do que você imaginaria e do que veio antes, do que veio depois também em relação ao Grandel. Então, isso é bem interessante, né? Eu gosto bastante dessa representação. É o segundo personagem mais interessante. O terceiro vem o Beowulf, né, que a gente vai falar de todos eles, né? Eu já tô falando bastante do Grandel. É muito legal como ele é todo inocentão e ao mesmo tempo ele fica brincando. Eu gosto muito de um diálogo que tem entre ele e o Beowulf, em que ele fica zoando o Beowulf de cima da montanha assim, enquanto a Selma traduz o que ele tá falando. Como eu falei, pra estender, né, isso daí, como ele é um ser razoavelmente fácil de matar, então eles fazem com que o Beowulf nunca confronte ele tão cedo, assim. E quando finalmente ele confronta, é mais por sorte que o Grandel acaba sendo derrotado, e sendo derrotado meio que por ele mesmo. Então isso é curioso, né? E acaba sendo um spoiler, mas não é tanto spoiler porque o poema tem aí bastante tempo, né? Tem, sei lá, uns 700 anos. E então, vamos passar para falarmos sobre, né, como eu comentei aqui, os diálogos, né, já falando do diálogo ali do Grandel e do próprio Gerard Butler, né, do Beowulf, e falar dos atores e tal. O ator que faz o Grandel, o Ingvar, ele faz um Grandel como tem que ser feito, não tem, como é um personagem que não tem não tem diálogo, não tem toda a nuance dele tá no olhar e tal. Ele é muito bom fisicamente, você entende tudo que ele quer representar, todo o medo, toda a selvageria e ao mesmo tempo toda a meio que inocência. Só que como ele não tem nenhum diálogo, é difícil descrever muito sobre a presença dele ali. O próprio Beowulf, Gerard Butler, né? Você vê ali já um pouco do que seria no futuro o Leônidas, né? Do 300. Você vê ali alguns momentos que é quase Leônidas, que só falta ele falar basicamente This is Sparta, tá quase lá. Então, isso é curioso, né? Mas ele só faz o trabalho dele também. O que eu acho que se destaca aqui é o Stellan, né? Que faz o Hrothgar. Dá pra ver ele deprimido, ele é um cara triste e tal. E a Selma que consegue manter todo esse misticismo dela durante o filme todo. Muito graças à direção, que deixa ela um pouco afastada e tudo mais. É interessante isso daí, né? Como eu comentei assim sobre os enquadramentos, né, e a ambientação que tem ali, é uma ambientação nada realista, no entanto as vestimentas, né, o equipamento que eles estão utilizando, a forma como eles se conduzem ali, é razoavelmente verossímil, o que é bem legal, né, diferente de 99, que é um bagulho steampunk bizarro, meio medieval, quase Final Fantasy das trevas. Então, é outra coisa aqui, que eles realmente estão tentando contar a história da lenda do Beowulf, ou no caso a lenda de Grandel, né? A lenda de Beowulf viria em 2007. Aqui vem meu eu do futuro editando, e bom, eu ia falar trilha sonora, eu ia falar que ela é meio neutra, mas na verdade ela é muito suave, por isso você acaba não percebendo tanto o tempo todo. Mas é uma trilha bem bacana e bem remanescente aí do que você imaginaria, né? Um épico viking e tudo mais, esse tipo de coisa.
Então é muito bem feito. Só que durante o filme todo você acaba não percebendo tanto ela, porque ela acaba mesclando muito com os sons naturais que estão ali. Mas se você for procurar, vai ser uma música bem interessante. Vai ser músicas bem interessantes, né? Apesar de não ter tantas. Agora eu tenho que falar um tipo de spoiler, né? Alguns mini spoilers. Porque apesar de ter saído antes de 2007, né? Depois de 99, eu gostaria de comparar os três, então eu preciso falar um pouco de spoiler, né? Então, caso você não queira ver spoilers, né? Meio que a review termina por aqui, então eu vou dizer que a nota do filme é um 7 de 10, né? Mas é um filme que vale bastante a pena de você dar uma olhada. Principalmente, sabe o que é mais legal de você assistir esse tipo de filme? É que você vê o processo criativo de três universos completamente diferentes. Esse de 2000, esse de 99, o de 2005 e de 2007. Que são três conceitos completamente diferentes. Tanto de personagem quanto de universo. E mesmo assim todos baseados no mesmo poema. O que é bem curioso. Agora, como eu ia comentar um pouco sobre spoiler, né? Bom, a primeira coisa que eu queria comentar é que os três filmes, eu não sei se é assim no poema original, eu não li o poema do Beowulf original. Nos três filmes o Grendel perde um braço, o que eu acho curioso. Também, nos três filmes aparece a mãe do Grendel, o que eu já vou comentar um pouco mais nesse aqui. E em dois filmes, né, no de 2007 e também aqui no de 2005, tem alguma cena em que o próprio Beowulf vai atravessar um rio assim subterrâneo e ir pro outro lado e joga algum equipamento ou alguma coisa pro colega dele ali, que é o escudeiro fiel dele, alguma coisa assim, para ele ficar ali e zoa o cara dizendo que ele não sabe nadar. Acho curioso que dois dos filmes têm isso e os três filmes têm outras características. Agora, falando da mãe do Grendel especificamente, no filme de 99, ele segue a mesma lógica que seria usada também no filme de 2007, dizendo que a mãe do Grendel é um tipo de demônio super sedutor que engravida do Hrothgar e gera o Grendel, né, e torna o Grendel um tipo de maldição daquele castelo. Só que aqui é uma coisa muito estranha que acontece. Aparece essa mãe é meio que uma sereia, uma criatura da água. Ela vai se vingar realmente por causa que mataram o Grendel. Só que assim, a espécie do Grendel dá a entender que ela se reproduz com outros humanos também. Então é difícil entender qual que é o papel dessa criatura ali, se é realmente a mãe do Grendel ou não. É uma coisa muito estranha. Inclusive nem a Selma cita essa personagem. Parece que ninguém fala muito sobre essa personagem, né? Que eu vou colocar aí na tela. E fica essa coisa meio jogada, meio esquisito, né? É isso que eu queria comentar. Então, como eu estava dizendo, a nota do filme é um 7 de 10. É um filme que deu muito trabalho para ser feito. Ele tem até um mini documentário, se eu não me engano, falando sobre as dificuldades. Eu acredito que a maioria deve ter se relacionado à locação. E, bom, caso tenha gostado do vídeo por algum motivo, razão ou circunstância, peço novamente para você se inscrever, dar um like, comentar aqui embaixo o que você acha da Lenda de Grendel. E também eu peço para você olhar aqui nos links na descrição, onde vai ter ali o link para o financiamento coletivo. Caso queira ajudar, eu agradeço muito, porque as coisas estão muito difíceis e estou tentando aí resolver várias questões. Eu acredito, eu ficaria muito contente com qualquer ajuda possível. Então é isso aí, valeu e até mais.